Bom dia. Somos do curso de farmácia e vamos apresentar sobre nutrição parenteral e enteral, índice de massa corpórea e tabela de informações nutricionais. Esse trabalho foi solicitado pelo professor José Luiz Carneiro da Rocha e tem como discente Anderson Oliveira, Ellen Nascimento, Letícia Passos, Núbia Fiuza e Sabrina Oliveira. Nutrição enteral, o que é? É um tipo especial de alimentação utilizada para complementar a alimentação convencional ou substituir a alimentação do indivíduo que apresente risco nutricional ou algum grau de desnutrição, apresente incapacidade de se alimentar via oral, apresente no trato digestivo funcionante, apresente algum problema no processo de digestão ou absorção de nutrientes, apresente alguma necessidade especial devido a patologias como diabetes, insuficiência renal e oncologia, entre outros. Nutrição parenteral. O que é? É uma oferta de nutrientes pela via intravenosa em pacientes que apresente risco nutricional ou algum grau de desnutrição, apresente o trato digestivo não funcionante, apresente traumas graves que impossibilitam a alimentação via oral ou via sonda, e apresente estado hemodinâmico estável, ou seja, a circulação de sangue normalizada. Temos aqui algumas questões. Bom, a primeira. De acordo com o projeto Diretrizes, Recomendações Nutricionais para Adultos em Terapia Nutricional Enteral e Parenteral 2011. A necessidade energética de um paciente adulto em terapia nutricional na ausência de enfermidade grave ou risco de síndrome de realimentação é de. Bom, a alternativa é a letra C, de 25 a 35 calorias por dia. Segunda questão. Assinale a alternativa que apresenta a orientação correta para a seleção de fórmula de nutrição enteral para paciente oncológico crítico adulto. A alternativa correta é a letra A. Fórmulas com arginina, ômega 3 e glutamina não devem ser utilizadas rotineiramente para esses pacientes. Bom, o IMC. O IMC indica o peso adequado para cada pessoa, fazendo uma relação entre a massa corpórea e a altura. O IMC é então utilizado pelos médicos cientistas para determinar um risco que uma pessoa tem para ter doenças, como, por exemplo, doenças cardiovasculares, e aliviar o grau de obesidade. Só existem algumas críticas em relação ao IMC. Para o homem, são muito fortes, até mesmo mulheres que têm uma massa muscular muito avantajada. Como o IMC leva em consideração apenas o critério do peso e altura, se ele tem um peso muito elevado, não devido à gordura, mas relacionado principalmente com a musculatura, pode parecer então que o IMC está de uma pessoa obesa. Então temos que ter muito cuidado com isso. Outro detalhe em que o IMC é a tabela de referência. Para crianças e para idosos é diferente de uma pessoa adulta. Lembrando também que mulheres grávidas, o IMC não funciona, porque grande parte do peso também não é atribuída à gordura, mas sim ao bebê, que é o líquido aminoático ali. Então é muito fácil calcular o IMC. Ele funciona assim: o seu peso dividido pela sua altura ao quadrado. Como vamos fazer isso? Bom, eu, por exemplo, tenho 1,63 de altura. Vou multiplicar na calculadora 1,63 vezes 1,63. E aí você vai conseguir um número. Aí você pega esse número do seu peso e divide pelo primeiro número que você obteve pelo quadrado de sua altura. E com isso você vai obter o seu IMC. Então, baseado nesse número, aí você consegue determinar se está na faixa normal de 18, 25, mais ou menos, ou na faixa de sobrepeso e um grau de obesidade. Lembrando que se você é idoso, a tabela de IMC é uma tabela diferente, tá ok? Dando continuidade à apresentação da colega,
Nesta tabela está contida informações sobre os valores de IMC e a classificação que esses valores representam. Indivíduos com IMC de 18,5, pela classificação, está abaixo do peso. Uma pessoa que apresenta valores entre 18,6 e 24,9 encontra-se no peso ideal. Já indivíduos que tenham valores entre 25 e 29,9 é considerada pela classificação desta tabela com um peso levemente acima do que seria ideal. Para a obesidade de grau 1, um indivíduo apresenta IMC de 30 a 34,9. A de grau 2 é entre os valores de 35 a 39,9, que é também conhecida como obesidade severa. Valores de IMC acima de 40 é considerado obesidade de grau 3 ou mórbida. Para encontrar os valores de IMC, fazemos um cálculo da seguinte forma: IMC é igual ao peso dividido pela altura elevado ao quadrado. Com isso, conseguimos encontrar esses valores de IMC. Tabela de informações nutricionais. A tabela de informações nutricionais dos alimentos foi regulamentada pela Resolução 360/2003 da Anvisa, com o intuito de informar ao consumidor sobre a composição dos alimentos e a quantidade de nutrientes que o alimento fornece, além também de indicar o quanto representa da ingestão diária recomendada. A tabela nutricional costuma ficar no verso das embalagens, muitas vezes com uma letra bem pequena. Isso, no entanto, não representa a importância destas informações, já que é ali que os alimentos se mostram realmente saudáveis, se são saudáveis ou não. O índice de massa corporal, mais conhecido pela sigla IMC, é um índice adotado pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, que é usado para o diagnóstico do sobrepeso e da obesidade. O IMC pode ser facilmente calculado a partir do peso, dado em quilos, e da altura, dada em metros, pela fórmula IMC igual a peso sobre altura ao quadrado. Se uma pessoa tem 1,6 metros de altura e deseja ter um IMC igual a 30, então seu peso em quilo deve ser igual a. Então, nesse próximo slide, a gente pode ver, a gente pegou as informações detalhadas, onde a altura é igual a 1,6, o IMC é igual a 30, o peso nós não temos, e a fórmula do IMC é peso sobre altura ao quadrado, como já falei, ou peso sobre altura vezes altura, que dá no mesmo. Aí a gente resolve. 30 é igual, a gente faz a regra de 3 e aí resolve. 30 é igual a P, que seria o peso que nós não temos, sobre 1,6 vezes 1,6, que é a altura. 30 é igual a P sobre 2,56. 30 vezes 2,56, o peso é igual a 76,8 quilos.